Fala galera, beleza? Vamos comentar sobre o que ocorreu no mercado, como a gente podia ter pego oportunidades aí baseado naquilo que eu venho passando de conteúdo aqui no canal. Então começando pelo índice, como de praxe aí, análise do gráfico diário. Aquele canal de alta estreito que já está marcado aí, certo? Já estava marcado. O nosso preço, a gente também tinha marcações de alguns suportes. Quais eram os mais relevantes? O suporte mais relevante que a gente tinha era a abertura dessa barra de tendência de alta, que foi a barra de quinta-feira, e também tinha essa abertura de outra barra de alta aqui. Então era essa linha que já estava tracejada, que já estava marcada aqui, tá? Além de todas as regiões de teste aqui, que antes eram topos, depois de serem rompidos, quando estavam servindo de resistência, foram retestados como suporte. Uma coisa que é importante é o seguinte: o preço abriu fora do canal, então ele tende a corrigir e dar uma voltada, certo? O pullback que ele fez hoje já, digamos assim, já fez a correção que deveria fazer. Como assim? Se eu marquei em amarelo aqui que fica mais fácil a visualização, o caminho que o preço veio fazendo, que é isso aqui, sobe, corrige, onde ele abriu hoje, sobe e corrige. Para mim, a região de teste é essa. Claro, o último fundo, que não pode ser perdido efetivamente, que é o que está mantendo a tendência de alta aqui, é o quê? É esse do 98,190, 98,200. Claro, isso aqui é uma região que vai do 99,400 ao 99, por exemplo. Por quê? Além de ser a cabeça do pivô de baixo aqui que foi rompido, certo? Depois de rompida essa região, ela volta para ser testada como suporte. Estou falando de toda essa região aqui, entre 99 e 98 mil pontos. Sugere que faz uma correção maior agora, por exemplo? Depende. A única coisa que pode ser marcada com base no pregão de hoje, no fechamento dele, é o seguinte: perdeu a mínima, tá? Mas percebe que a gente mal tinha perdas de mínima aqui, tá? A gente teve essa muito pequena, fora isso, nenhuma mínima tinha sido perdida. Tá? Mas isso é esperado, estava chegando numa região de resistência, vem de um movimento aí de praticamente 8 mil pontos, quase que ininterruptos, certo? Então dá para se esperar um pullback maior aqui na região do 99, certo? Mas tudo depende de onde o preço abrir. Essa região é uma boa região de compra, é um suporte forte do preço, tá? O que a gente tinha para analisar então, do diário aqui, antes de fazer o operacional, era o seguinte: esquece a barra de hoje, só vamos atentar que ela abriu em uma região de defesa dos compradores, uma região de suporte. Então, dá aquela olhada básica no gráfico de 60 minutos para ver a posição do estocástico lento na abertura. Na abertura a gente já tinha o estocástico lento abaixo de 20, ou seja, é para comprar? Não necessariamente, mas se essa barra for rompida, a máxima dela for rompida, ela tem uma taxa de acerto muito maior do que em outras posições. Por quê? Está indicando aqui que o gráfico estava sobrevendido, além de ser a região de teste. Vou colocar um gráfico aqui mais limpo, que é essa região aqui, certo? Movimentação, pullback, corrige, impulsão, correção, impulsão, movimento aqui, ó, tanto nesse topo que já foi rompido, quanto esta região de fundo aqui. Agora vamos lá para o gráfico de 15 minutos efetivamente. Nesse gráfico aqui. O que tinha marcado? Eu marquei a amplitude de quinta-feira de mínima máxima e amplitude de mínima máxima de sexta-feira. Por que eu marquei os 2 dias e não só o último, como geralmente eu faço? Porque a amplitude de sexta-feira ficou contida dentro da amplitude de quinta-feira, então era um nível importante. Então o que a gente teve em termos de abertura? Primeira barra do dia abriu abaixo do fundo, ou da mínima, na verdade, mais baixa do dia de sexta-feira, da sexta-feira, e abriu na região aqui, ó, aproximadamente entre os 0 e os 25% do movimento total da quinta-feira. Então, voltem aí, acho que foi no vídeo de quinta-feira justamente,
Sim, foi no vídeo de quinta-feira que eu expliquei porque essa é uma região interessante para compras. Tá? Então, se inicia com scalps na compra aqui, nada muito pesado, porque ainda não tem uma formação de barra de tendência. Não quer dizer que, porque ele abriu em uma boa região de compra, que necessariamente ele vai subir. A segunda barra do dia, vou dar um zoom maior aqui, a segunda barra do dia, sim, efetivamente uma barra de tendência de alta, então aí já dava para fazer compras mais pesadas, claro, se compra o rompimento, se compra uns pullbacks, só vai se pensar em reversão quando uma barra de tendência de baixa fechar abaixo da abertura dessa barra de tendência de alta. E claro, aqui nós tínhamos duas aberturas tão próximas que só iria pensar em reversão caso uma barra de tendência de baixa fechasse abaixo dessa abertura aqui, correto? Então, segunda barra do dia, uma barra de lateralidade, mais do que esperado, um pullback. Percebam uma coisa aqui que é interessante. Olha como mesmo durante a formação desses corpos aqui de baixa, as barras chegaram a níveis aqui, vamos supor, de praticamente quase consumir o corpo inteiro da barra de tendência de alta. Por exemplo, aqui nessa mínima, consumiu quase que integralmente esse corpo. Porém, o fechamento, perceba como ele é da metade para cima da barra. Vou marcar aqui. Então está aqui a nossa barra de tendência de alta, o corpo dela. Vou marcar em verde que fica mais didático. Marcar só o corpo. Na verdade eu posso pegar desde a mínima porque essa sombra é inferior à força compradora. E vou fazer a marcação onde foi o fechamento da barra de tendência de baixa. Olha como ficou do meio para cima, marcando com o corpo ainda. Então isso significa o quê? Lá num tempo gráfico menor a gente vai ver um movimento de impulsão, que foi essa barra aqui das 9h15, que fechou às 9h30, né? Depois essas duas barras aqui, um movimento corretivo, e depois, espero que uma replicação desse movimento, uma réplica desse movimento, lá para cima de maneira projetada. Outra coisa que é interessante aqui é olhar como o preço se desloca em relação ao tempo em uma das direções. Por exemplo, com uma única barra aqui de tendência de alta, com uma única barra, o preço se deslocou essa quantidade aqui para cima. Está marcado por essa amplitude desse caixote em verde. E em duas barras, ou seja, no dobro do tempo, o preço se deslocou a metade disso. Ou seja, quem está mais forte nesse pregão? Além de todas as considerações de aqui ser uma região de fundo, uma região importante para compradores, certo? Abriu na região aqui entre 0 e 25%, ou seja, uma região barata. Próximo da média móvel de 200, uma barra de tendência de alta, movimento corretivo, aproximadamente 50% dessa pernada de alta, o preço se deslocando mais rápido para cima, então a gente tinha vários indícios aí que podiam nos favorecer a compra, certo? Então aqui, como alvo tinha esse movimento projetado lá para cima, era um range curto no início do dia, mas tinha esse gap aqui. Claro, esse é um gap de rompimento, tá? Não o gap que foi deixado entre o fechamento de sexta-feira e a abertura do dia de hoje. Então estava esperando no mínimo uma região de teste aqui nessa mínima, alvo mais do que atingido. Aqui, na verdade eu levei um pouquinho mais, porque eu deixei alguns contratos abertos hoje. Aqui eu encerrei, depois fui inventar por causa dessa máxima aqui de fazer alguma coisa de contra-tendência. Demorou, mas saiu, tá? Isso mostra que com paciência, sabendo o que está fazendo, dá para operar nas duas pontas, embora o dinheiro de verdade está aqui, nessa ponta, que está operando muito leve, até mesmo para que, eventualmente, se ele viesse muito contra aqui, eu sei que essa era uma região que ele não deveria passar muito fácil, tá? Porque ele está se aproximando da região do caro, já tinha um bom deslocamento de preço aí, 1000 pontos, certo? Mas nem pensar em vender pesado aqui, tá? Até que efetivamente, qual que é a nossa última barra de referência de tendência de alta? Era esta aqui, certo? Essa barra aqui. Essa sombra inferior eu preencho com compradores, então ela é uma barra praticamente aí 90% de compradores. Então, para que se instaurasse uma tendência de baixa efetivamente, a gente tem que ter o quê? Uma barra de tendência de baixa fechando abaixo dessa abertura aqui. Até o momento absolutamente nada, certo? Até que então tem a formação dessa outra barra aqui, que também é uma barra de tendência de alta, certo? E, vou colocar um traço mais fino, essa é a barra de tendência de alta agora de referência, o corpo dela está contido fora, a massa, o fechamento desse corpo, na verdade, por ser uma barra de alta, está fora da amplitude dessa que era a última barra de referência de tendência de alta. Então vem agora uma barra de tendência de baixa, fechando na mínima, essa barra tem 100%, para não 99%, para não dizer 100%
tendência de baixa, tem uma pequeníssima sombra inferior, reverte essas duas aberturas para nem deixar dúvida, então a partir daqui, se pensa no quê? Vendas abaixo da mínima, pullbacks, todas as regiões, tá? Um possível alvo, esse movimento projetado que é coincidente com metade desse movimento que teve para cima aqui. Então, olha a nossa movimentação inicial para cima, depois um movimento corretivo pelo menos até essa região aqui da metade, mas não é porque se chega nessa região que devem se zerar as vendas, porque é o preço que vai nos mostrar a reversão de baixa para alta. Tá? Então, segue para baixo, percebam, olha exatamente onde ele testa. Aqui a gente teve um movimento de impulsão de 1.200 pontos, vamos dizer, para cima, um movimento corretivo aí de 700 pontos, porém, olha onde ele fecha, aproximadamente aí 600 pontos, 550 pontos, um erro de menos de 10%, que é exatamente a região de 50% desse movimento de alta anterior. Aqui é uma barra de tendência de alta, sim, mas percebam como não chegou a haver reversão. Vou colocar um traço mais fino. Essa é uma barra de tendência de alta, mas olha onde ela fechou, olha a abertura da barra de referência de tendência de baixa. O movimento ainda não foi revertido, então continua se pensando em vendas. Tá? Continuidade até que tem esta barra aqui. Eu não esperava que caísse em toda essa velocidade, mas caiu. Tá? Então o que acontece? Chegando próximo da região da média móvel de 200, é uma região para pensar em zerar vendas, não necessariamente comprar. Tá? Mas se houver um rompimento de máxima aqui, depois de uma barra dessa, que era a maior barra do dia, uma barra de praticamente 1.000 pontos, maior volume do dia geralmente marca clímax. Perdeu a mínima do dia e testando a média móvel de 200. Então, quando houver um rompimento para cima aqui, dá para pensar em comprar, mesmo sabendo que está contra a tendência. Mas, depois de uma barra excessivamente grande em relação às barras do gráfico, geralmente gera um movimento de exaustão. Tá? Então, o que acontece aqui? Dá para entrar já no rompimento de máxima, mesmo sendo contra a tendência. Então é para comprar quando chega aqui, é para comprar quando houver um rompimento de máxima de maneira leve, porque ainda não tem uma tendência instaurada. Tá? Então, de novo, nenhum rompimento de máxima ainda até o momento. Aqui, formação de um bom candlestick de reversão, longe das médias, certo? Depois desse movimento aqui, que é esperado. E outra informação que era relevante é: o preço abriu dentro do range dos dias anteriores, então ele pode romper mínima, mas tende a voltar aqui dentro e fechar dentro desse range, de maneira que fique semelhante a um doji. Doji que me refiro é qualquer barra que tem mais sombras do que corpo. Então aqui tem um rompimento de máximo, uma possibilidade de entrada. Ainda não chegou a ter efetivamente um movimento de reversão da tendência de baixa para alta, mas aqui já deu uma bela deslocada de preço. Esse foi um trade que eu fiz. Aí eu já estava andando mais de 300 pontos. Tá? Essa é uma barra de tendência de alta? Não. Fechou acima dessa abertura? Sim, mas não tinha nada confirmado. Aqui também estava chegando próximo da região da média móvel de 200. O último contrato larguei aqui no 890. Tá? Que foi nessa barra aqui. Agora, efetivamente, essa barra aqui que formou era uma barra de tendência de alta. Essa sombra inferior pode ser preenchida como força compradora. Então a gente tem uma barra com essa amplitude de compra e essa amplitude de venda. Então, uma barra aí com mais de 2/3 de força compradora. Então, daqui, efetivamente, tinha sido mostrada a reversão de tendência de baixa para alta. Tá? E aí o preço vai e sobe e encerra o dia assim. Tanto voltando para dentro da movimentação do range do dia anterior, como precisamente marcados no gráfico aí os pontos de reversão. Aqui, marcando a nossa ignição para alta. Aqui, marcando a nossa ignição para venda. Aqui, marcando a nossa possibilidade de entrada na compra. Aqui, a ignição para compra. E aí, pelo menos 4 trades bem claros. Tá? Uma boa amplitude de movimentação no dia de hoje. O dólar. Fiz a marcação da amplitude do range do dia anterior. Ele abriu acima. O dólar, geralmente eu não mostro o diário, mas ele está extremamente lateralizado. Certo? Isso é a marcação de uma possibilidade de rompimento forte para uma ponta para cima ou para baixo. Tá? Agora, ele está lateralizado, principalmente dentro desse range aqui, dentro desse caixote. E hoje ele abriu acima. Aqui a gente tem sexta, quinta, quarta, terça
terça, segunda, desculpa, sexta, quinta, quarta, terça, segunda, exatamente isso. Ainda dá para marcar a sexta passada, desculpa, sexta retrasada e quinta-feira retrasada, várias barras aqui ó, dentro desse range. Praticamente todo mês de outubro, trabalhando dentro desse range que deve ter algo como 70 pontos, não, tem mais. 125 de amplitude, mas percebam como ele está estreitando, tá? E aí, o dólar abriu nessa resistência, ou muito próximo dela hoje, tá? E rompendo a máxima dos dias anteriores, né? Então ativou tanto trade de armadilha aqui. Aí o que acontece? Primeira barra do dia é uma barra de tendência de alta? Até é, mas é na região que eu não quero uma barra de tendência de alta, certo? Até pode ocorrer, mas eu não vou querer comprar aqui. Então deu para fazer trades tanto na ponta da venda quanto na compra nessa primeira barra. A segunda barra, uma barra de tendência de baixa, certo? Só que fiz trades de scalp aqui na venda, mas muito leve, porque toda essa região que antes era a nossa resistência estava sendo testada como suporte. E tinha toda essa região que o preço ficou lateralizado, daqui para cá, na sexta-feira. Então é uma região que o preço tende a ficar lateralizado. Então não ia bater nada de muito pesado aqui. Tanto que encerrei trade aqui, ó, quando ele perdeu o mínima, porque eu esperava que perdesse mínima e lateralizasse. Efetivamente ele lateralizou, mas deslocou alguma coisa ainda para baixo, tá? Agora, depois que veio essa barra aqui de alta, que não chega a ser uma barra de tendência, quase é, mas não é. Por quê? Fazer a marcação aqui da amplitude vendedora, fazer a marcação da amplitude compradora. Se nós traçarmos aqui, ó, a amplitude da venda, eu não consigo replicar ela no mínimo 2 vezes para baixo. Então essa barra aqui é uma barra aí de lateralidade com desbalanço para compra, só que ela está numa região de vendas. Além desses topos aqui, mais distantes, tá? Mas que estavam aqui no gráfico, certo? O preço rompeu, então caracterizou uma armadilha aqui, região de venda, só o que eu estava esperando era um movimento forte para baixo, tá? Não entrei muito pesado, porque as barras ainda não estavam demonstrando uma confirmação da tendência, estava me antecipando. Até que perdeu essa mínima aqui, confirmou, perdeu a mínima dessa barra, então tende a se deslocar, mas não esperava nada muito além da perda de mínima aqui, porque tinha essa região aqui, que é uma região que foram negociados praticamente mais da metade do pregão de sexta-feira, então uma região que tem bastante dinheiro envolvido, é essa região de teste, tem vários dias envolvidos aqui, ou seja, tem muito dinheiro aqui dentro, não vai passar daqui de primeira, por quê? Se passar daqui de primeira, todo mundo que comprou vai estar perdendo dinheiro, provavelmente ativando stops aqui para baixo. Tá? Então, efetivamente, saí aqui na perda da mínima, na renovação de mínima do dia, tá? Mas o gráfico continua se desenvolvendo aí para baixo. Tá? Última barra de referência de tendência de baixa era esta aqui. Tá? Aí, reversão para alta. Percebam como ele fica difícil de trabalhar quando ele está dentro dessas regiões de range pequena, porque aqui a gente tem 17 pontos de range, sendo que a média das barras de 15 minutos tem praticamente 15 pontos no dólar. Então, se eu ficar pensando em reversão de cor aqui dentro de um range desse, ele vai me dizer para reverter para compra aqui em cima. Quando eu conseguir comprar, ele vai me dizer para reverter para venda, vai estar dizendo para eu vender na cara de um suporte muito forte aqui. E aí ele vai deslocar para cima, e quando ele me mostrar a reversão para compra, ele vai estar dizendo para que eu compre aqui na cara de uma resistência forte também. Então, de novo, quando chega nessas regiões lateralizadas, primeiro, já foi possível fazer dinheiro aqui nessa primeira movimentação, tá? No mínimo daqui até essa região, mas o preço ainda se deslocou mais esse trecho aqui para baixo. Não vou apostar em rompimento de suportes aqui. Depois que o preço já se deslocou algo como 50 pontos, que é um bom movimento para o dólar, na cara de um suporte. Ele tende a voltar, essa região tende a ser região de venda, essa região tende a ser região de compra. E é isso que o ativo provavelmente vai fazer ao longo do dia. E é o que ele ficou fazendo, trabalhando dentro desse range. Tá? Olha alguma coisa de ações. Bom, não operei nada de ações hoje, só índice dólar. Primeira barra, uma barra de tendência, tem nem o que falar, tá?
barra majoritariamente formada por corpo, 95% ou mais dessa barra é formada por compradores, em excelente localização. Tá? Que excelente localização é essa linha de tendência aqui, mais a média móvel de 200, dando suporte, e a média móvel de 20 também passando bem perto aqui. Geralmente eu não comento tanto sobre a posição das médias, principalmente da média móvel de 20, mas essa região de estado estreito é elas próximas, a média móvel próxima da média móvel de 200, e ambas ascendentes, uma bela barra de tendência nascendo aqui, tende a gerar movimento explosivo. Tá? Alvo mais do que atingido, o trade foi rápido. Petrobras, primeira barra de tendência do dia, foi esta aqui. Tá? Estopou aqui embaixo, a formação dessa barra, depois deu um movimento de venda, e tem que entrar. Para quem entrou nessa operação e perdeu aqui eventualmente alguma coisa, porque deu para fazer scalps aqui dentro, embora seja devagar, a movimentação é lenta, depois deu um movimento amplo aí para baixo, para mais do que sair com lucro aqui. Para quem não viu o vídeo, tem um vídeo aí, acho que é do dia 15 de outubro, tem escrito Decida Vencer, lá eu mostro justamente o que faz um trader com a mesma estratégia sair ganhando ou perdendo de uma operação só não, né, num dia de trade. Mostrando o comportamento. Naquele dia, claro, eu não saí negativo, mas eu saí perdendo dinheiro em Magazine Luiza por ter entrado num primeiro trade que me apareceu. Quando me mostrou a reversão para o outro lado, eu não quis entrar. E o trade indo para o alvo e recuperando todos. Na verdade, recuperando não, né? Fazendo muito mais dinheiro aqui para baixo do que havia sido perdido aqui nessa alta. Tá? Mas, mesmo sabendo todos os sinais gráficos do meu trade system, acabei não entrando. Tá? E fechei negativo em Magazine Luiza naquele dia por uma questão de falta de atitude. Porque eu estava na frente do gráfico, tinha tempo disponível, vi o sinal, tem margem para entrar financeira e não entrou. E vi o gráfico se deslocar e recuperar o prejuízo. Recuperar não, fazer dinheiro novo, maior do que foi deixado aqui no primeiro movimento que acabou não funcionando naquele dia. Vale, primeira barra do dia, ó, um exemplo típico. Foi muito semelhante ao que ocorreu em Magazine Luiza naquele dia, o que ocorreu com o Vale aqui. Primeira barra do dia, uma barra de tendência de alta, se entra rompendo máxima e comprando pullbacks aqui. O gráfico vem e te mostra a reversão nessa barra aqui para baixo. Tá? É uma barra de tendência de baixa, por quê? Essa sombra superior e este corpo podem ser preenchidos com força vendedora. E essa sombra inferior preenchida com força compradora. Tá? Então, essa barra tem mais de 2/3 de vendedores, que é o mínimo para que nós consideremos, de acordo com o que eu passo aqui, uma barra de tendência para algum dos lados. Nesse caso era para baixo, então indicando início de vendas para cá, certo? E alvos mais do que atingidos, certo? Aqui, por exemplo, teve um stop aí, vamos botar por volta de 0,7% e um deslocamento total de preço aí de mais de 1,4%, sem contar que este movimento ocorreu um stop aí, depois que fecha essa barra, né? De aproximadamente 1h30 e o preço se deslocou até aqui em 3 horas, ou seja, além de ter um deslocamento de preço maior, ocorreu em um tempo maior, que nos permite fazer mais entradas e saídas, ou seja, fazer muito mais dinheiro nesse movimento aqui para baixo do que para cima, tá? E aí sair vitorioso dessa ação nesse dia de trade, certo? E efetivamente, o que o gráfico fez foi isso aqui, ó. Início do movimento para baixo com essa barra aqui, quando ela reverteu a abertura dessa barra de tendência de alta. Início dos movimentos de venda, venda, nada de reversão para alta ainda, pullback, região da média móvel de 200, certo? Percebam aquilo que eu disse para vocês, quando ela chega na média móvel de 200, mostrei no índice, e tem uma barra com rompimento de máxima, dá para pensar em algum trade com scalp. Só que geralmente ações esperariam um afastamento maior, porque ainda tinha essa abertura aqui de barra de tendência de baixa para ser resguardada. Já no índice, por ter volatilidade, dá para fazer várias entradas e saídas. As ações se movimentam de maneira mais lenta. Tá? Mas, por enquanto, o gráfico continuava na ponta da venda, e continua na ponta de venda. E sempre que a gente tem, depois de uma puxada dessa para baixo, correção, segunda puxada, além de ter essa mínima aqui a ser resguardada, não se espera, depois de perder essa mínima, que o gráfico continue
se deslocando de maneira forte para um dos lados. O mais esperado é uma lateralização ou uma possível reversão, mas por se tratar de ações que têm um nível de negociações menor, e também já sei praticamente 2 horas, faltando mais ou menos 2 horas e meia para o fechamento das ações, o mais provável é um movimento lateral depois de perder essa mínima. Perde essa mínima, a barra de referência de tendência de baixa é esta, tá? E aí, nada de reversão e um movimento lateral dentro desse range. Até que, claro, essa barra aqui efetivamente reverte. Na verdade, ocorreu aqui, né? Porque aqui era uma nova barra de tendência de baixa. Essa era a barra de referência de tendência de baixa, depois foi essa, e aqui foi revertido o movimento para alta, só que já está falando aí das 16h30 praticamente entrando no leilão. Até se deslocou aí 0,25 para cima, mas não é um movimento para se entrar, não é dos mais seguros, tá? Porque o preço pode muito bem fazer um pullback aqui, fechar dentro, no outro dia quem sabe abrir gap aqui dando alvo ou acima do alvo, mas geralmente, como no day trade se utiliza um pouco de alavancagem, talvez não consiga ou não vale a pena também assumir o risco de dormir posicionado num papel que está numa região de máxima histórica como a Vale, fez um ombro cabeça a ombro aqui para quem gosta de figura, tá? Ou está meio mal formado, né? Mas se espera a formação de um ombro aqui e uma possível correção maior. Então pode ser que, por exemplo, esse alvo aqui, pode-se analisar isso aqui também como uma wedge, como uma cunha, tá? Que foi perdida aqui, projeta esse movimento lá para baixo. Então pode ser que ela abra, por exemplo, amanhã nesse fundo aqui já dando alvo dessa cunha. Então imagina dormir posicionado para pegar um pouquinho mais de alvo aqui para cima e na verdade acabar abrindo com um gap aí de 2-3% para baixo. Embora eu acho que a faixa dos R$60 deva ser respeitada na VEG aí nos próximos meses, tá? Até pode violar, mas fechar abaixo e ter continuidade, acho que é difícil, tá? Vamos olhar Magazine Luiza. Primeira barra do dia, uma barra de tendência de baixa. Se vende aqui, stop aqui. Segunda barra, reversão, certo? Segunda barra do dia, uma barra de tendência de alta. Esse movimento aqui, ó, o primeiro foi stop, sem dúvida nenhuma, mas esse outro movimento aqui não é admissível que se saia negativo no trade. Por quê? A gente tem aproximadamente essa amplitude aqui de barra de alta. E a gente teve essa, marcar em amarelo que é mais visível. A gente teve essa amplitude de barra de alta. E essa amplitude aqui é que o preço fez. Ou seja, essa barra aqui mede 80% dessa amplitude. Ou seja, não é admissível que, da maneira que eu opero, que não é a maneira passiva de comprar num ponto, esperar ou stop ou alvo, não é admissível que um trade que se deslocou 80% do caminho do alvo, mínimo esperado, que saia negativo de um trade desse, certo? Nem 0 a 0 seria prudente, porque imaginem o seguinte, mesmo que fosse um trade em que eu entro aqui, arrisco 1 para perder 1, depois que ele está em 80% do caminho do alvo atingido já, se eu mantenho o stop na mesma posição, agora eu estou arriscando ganhar 0,20 para perder 1,8. Não faz sentido, né? Na minha visão, claro. Então, desse trade aqui sairia no stop, desse sairia com gain. A última barra de referência de tendência de alta efetivamente era essa. Essa é uma barra de lateralidade. Tem muita sombra, tem tanta sombra superior quanto corpo inferior em equilíbrio, certo? Então a reversão efetivamente só foi ocorrer nessa barra aqui, tá? Todas essas barras aqui tem muita sombra inferior, certo? Percebam como ela está longe do preço, várias barras aí, praticamente 12 barras de tendência de baixa, 13 talvez, mas sem rompimentos para cima, tá? Rompimentos de máxima. Claro, teve um rompimento de máxima aqui, mas quando a gente tem essa zona de proteção aqui está muito longe. O ideal seria um rompimento de máxima próximo dessa região aqui, que é onde o preço nos marcou um suporte. E aí aqui efetivamente ocorre uma reversão para baixo, tá? Entrada na venda aí, alvo muito mais do que atingido. Depois, com essa barra aqui de tendência de baixa sendo revertida por essa barra de tendência de alta, compra rompimento de máxima e pullbacks, o preço vai lá, rompe máxima, pullback, não
perde essa abertura aqui. Quando eu falo não perder, é não fecha com uma barra de tendência de baixa abaixo dessa região, e alvo aí também mais do que atingido. Então, de novo, dependendo de como o trader se comportou aqui, ele olha, fiz o primeiro trade, foi stop, não vou fazer mais nada aqui, saiu perdendo, e quem soube estruturar os trades corretamente aqui, teve um stop, um gain muito pequeno, um bom gain na venda e um bom gain na compra. Olha a diferença, por exemplo, de entrar naquele sinal de vale, na penúltima ou na antepenúltima barra do dia, versus entrar aqui, aí mais ou menos às 2h30 da tarde, ainda tem algum espaço para o papel se deslocar. Também estávamos comprando aqui, ó, próximo da região de suporte do dia. Também percebam como até o momento era a maior barra do dia, então a maior barra do dia tanto em amplitude quanto em volume, então ela tende a marcar, nesse caso como era uma barra de baixa, ela tende a marcar a mínima do dia. Tá? Tinha para falar para vocês hoje era isso. Valeu, falou, tchau galera.